Estamos nos aproximando de um novo ciclo. O ano de 2026 está logo à frente, esperando para ser escrito. E, estatisticamente falando, a maioria das pessoas que está assistindo a este vídeo agora vai repetir exatamente os mesmos padrões, os mesmos erros e as mesmas frustrações que viveram em 2024 e 2025. Isso não é uma profecia pessimista, é uma constatação baseada em dados. Estudos mostram que cerca de 92% das resoluções de Ano Novo falham antes mesmo do Carnaval chegar. As academias esvaziam, os livros voltam para a estante e os planos de negócios são engavetados. Por que isso acontece? Será que falta capacidade? Será que falta sorte? Napoleon Hill, o homem que dedicou 25 anos de sua vida estudando as 500 pessoas mais ricas e bem-sucedidas do mundo, descobriu a resposta. E a resposta é dolorosamente simples. A maioria das pessoas não tem metas. Elas têm apenas desejos vagos. Hill dizia: um objetivo é um sonho com prazo de validade. O problema é que a maioria entra no novo ano com uma lista de desejos. Eu gostaria de ganhar mais. Eu gostaria de emagrecer. Eu gostaria de viajar. O universo, e principalmente o subconsciente humano, não responde a gostaria. O subconsciente responde a ordens claras, definitivas e carregadas de emoção. Para transformar 2026 no ano da virada, no ano em que a vida financeira e pessoal muda de patamar, é preciso abandonar a mentalidade de fazer resoluções e adotar a mentalidade de estabelecer um objetivo principal definido. Este é o conceito central da filosofia de Hill. Sem um norte magnético claro, qualquer vento serve, e geralmente o vento sopra para o fracasso. Hill chamava a falta de objetivo de alienação, ou deriva, drifting. O indivíduo que não sabe exatamente o que quer, e quando quer está à deriva. Ele é como um navio sem leme no meio do oceano. Ele se move, gasta combustível, cansa a tripulação, mas nunca chega a lugar nenhum. O primeiro passo para o planejamento de 2026, portanto, não é comprar uma agenda nova ou baixar um aplicativo de produtividade. O primeiro passo é o isolamento e a definição brutal de prioridade. Hill ensinava que a dispersão é a inimiga da excelência. Quem tenta caçar 2 coelhos ao mesmo tempo não pega nenhum. O erro clássico de Ano Novo é fazer uma lista com 10, 15 ou 20 metas. Aprender inglês, começar a investir, correr maratona, ler 50 livros, abrir empresa. Quando a energia é dividida em 20 frentes, ela se torna fraca em todas. O segredo de titãs como Henry Ford e Thomas Edison era a concentração absoluta de esforço em um único ponto decisivo. Para 2026, a proposta baseada em Napoleon Hill é diferente de tudo o que se vê por aí. Em vez de uma lista de compras de supermercado, deve-se escolher um grande objetivo, o objetivo principal definido. Qual é a única coisa que, se realizada até 31 de dezembro de 2026, tornaria todas as outras metas secundárias ou irrelevantes? Se o objetivo for financeiro, pode ser um valor exato de patrimônio. Se for profissional, um cargo específico ou a abertura de um negócio. Esse objetivo deve ser a dominante do ano. Todas as outras ações, saúde, estudos, relacionamentos, devem servir de suporte para que esse objetivo maior aconteça. Quando se tem um propósito definido, o cérebro ativa o sistema ativador reticular e começa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Mas definir o que é apenas o começo. Hill descobriu que o abismo entre o fracasso e o sucesso é preenchido por um elemento químico mental chamado desejo ardente. Não é um vontadezinha, é uma obsessão. O planejamento para 2026 não vai funcionar se for baseado no que se acha razoável ou possível. Ele precisa ser baseado no que é necessário. Hill conta a história do guerreiro que, ao desembarcar no país inimigo, queimou seus próprios navios. Ele olhou para seus soldados e disse: "Vocês veem a fumaça dos nossos barcos queimando? Isso significa que não podemos sair daqui vivos a menos que vençamos." Eles venceram. Para 2026, ser o ano da sua vida, é preciso queimar os navios do conforto. O plano B é o assassino do plano A. A mentalidade para entrar neste novo ano deve ser de guerra contra a mediocridade. A maioria das pessoas
Planeja o ano baseado em seus recursos atuais. Eu ganho X, então posso planejar B. Napoleon Hill ensina o oposto. Planeje B e os recursos para alcançar X aparecerão, se e somente se o desejo for ardente e o plano for organizado. O dinheiro, as pessoas e as circunstâncias se curvam diante de uma mente que sabe exatamente para onde está indo. Portanto, a tarefa preliminar antes de entrarmos na metodologia prática dos 6 passos é o exame de consciência. O que você realmente quer, não o que seus pais querem, não o que a sociedade diz que é sucesso e não o que parece fácil. O que faria você pular da cama às 5 da manhã todos os dias de 2026 com sangue nos olhos? Se a meta não causa um frio na barriga, ela é pequena demais. Se a meta não exige uma nova versão de você, ela é apenas uma manutenção do passado. 2026 não serve para manutenção, serve para evolução. Napoleon Hill deixou um roteiro exato, quase matemático, para materializar esse desejo. Ele chamava de os 6 passos práticos para a transmutação do desejo em riqueza. Esses passos não são teóricos. Eles foram extraídos da observação de como Andrew Carnegie criou a maior fortuna da história moderna. Carnegie desafiou Hill a ensinar essa fórmula ao mundo, garantindo que ela funcionaria para qualquer pessoa, em qualquer época. E agora, nós vamos adaptar essa fórmula sagrada de 1937 para o seu planejamento de 2026. Prepare papel e caneta. O que será revelado a seguir não é apenas dica de organização. É um ritual de programação neurolinguística e espiritual que vai blindar sua mente contra a desistência. A maioria vai assistir e esquecer. Os poucos que escreverem e praticarem o que vem na próxima parte serão os que, em dezembro de 2026, estarão celebrando a maior vitória de suas vidas. Vamos ao método. Agora que a decisão de abandonar a mediocridade foi tomada e a compreensão de que é necessário um objetivo principal definido está estabelecida, chegamos ao coração da metodologia de Napoleon Hill. O que será apresentado a seguir não é uma lista de sugestões motivacionais. Trata-se da fórmula exata, passo a passo, que Andrew Carnegie, o homem que em valores corrigidos seria mais rico que Jeff Bezos e Elon Musk juntos, usou para acumular sua fortuna e que ensinou a mais de 500 milionários da sua época. Hill chamou isso de os 6 passos práticos para a transmutação do desejo em riqueza. Para o planejamento de 2026, esses passos são o mapa do tesouro. A maioria das pessoas falha porque pula etapas. Elas querem o resultado. Passo 1, mas ignoram o preço. Passo 2, ou o plano. Passo 4. Se o objetivo é fazer de 2026 o ano da virada, a execução destes 6 passos deve ser literal e rigorosa. O primeiro passo é a exatidão. A mente subconsciente não processa generalidades. Dizer eu quero ter mais dinheiro em 2026 ou eu quero melhorar de vida é inútil. É como entrar em um táxi e dizer ao motorista me leve para algum lugar legal. Você vai ficar rodando, gastando combustível e não chegará a lugar nenhum. Hill exige que se fixe na mente a quantia exata de dinheiro ou o objetivo exato que se deseja. Se a meta é financeira, deve-se escrever o número preciso até os centavos. Eu quero acumular 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Se a meta é profissional, qual é o cargo exato? Qual é o faturamento exato da empresa? A precisão envia um comando de laser para o cérebro. Ela elimina a ambiguidade. Quando se define o número exato, o cérebro para de sonhar e começa a calcular. O segundo passo é o mais ignorado e o motivo pelo qual 99% das resoluções de ano novo fracassam: determinar o que será dado em troca. Existe uma lei universal chamada Lei da Compensação. Napoleon Hill é categórico. Não existe algo como receber algo em troca de nada. A riqueza não é um presente, é um pagamento por serviços prestados. Para 2026, a pergunta não deve ser apenas o que eu quero ganhar, mas sim o que eu vou entregar. Se o objetivo é triplicar a renda, o que será oferecido em troca? Mais horas de trabalho? Mais qualificação? A criação de um produto novo? A excelência em um serviço que hoje é feito de forma mediana? Quem quer receber mais sem dar mais está tentando violar uma lei da física. Defina o sacrifício. Defina o serviço. Defina a troca.
O terceiro passo é estabelecer uma data limite definitiva. Um objetivo sem prazo é apenas uma esperança. A data cria urgência. O ser humano tem uma tendência natural à procrastinação. A lei de Parkinson diz que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível. Se não houver uma data de corte, o cérebro entenderá que tem todo o tempo do mundo e empurrará o esforço para depois. Para o planejamento de 2026, estabeleça marcos, não apenas até o final do ano. Defina o que deve estar pronto até 31 de março, até 30 de junho, até 30 de setembro. A pressão do tempo é um combustível necessário para a alta performance. Sem data, não há compromisso. O quarto passo é a criação de um plano definido e o início imediato. Aqui reside outra armadilha, o perfeccionismo. Muitos esperam ter o plano perfeito antes de começar. Hill adverte: não espere. Comece onde está com as ferramentas que tem e o plano melhor se revelará ao longo do caminho. O quarto passo exige ação massiva imediata. Se o plano é abrir um negócio em 2026, a primeira ação deve ser tomada hoje. Nem que seja comprar um domínio, escrever uma página do projeto ou fazer uma ligação. O movimento gera clareza. Ficar parado planejando gera paralisia por análise. O universo premia a velocidade de implementação. O plano pode ser ajustado com o carro em movimento, mas o carro precisa sair da garagem. O quinto passo é a cristalização. É hora de pegar tudo o que foi definido nos 4 passos anteriores e escrever uma declaração clara e concisa. Não digite no celular, escreva à mão. A conexão neurológica entre a mão e o cérebro é poderosa. O documento deve seguir este modelo. Eu, seu nome, comprometo-me a acumular a quantia de valor exato até o dia, data limite. Em troca desse dinheiro, eu darei o máximo da minha eficiência e qualidade, prestando o serviço de descrever o que será dado em troca. Eu acredito que terei esse dinheiro em minha posse. Minha fé é tão forte que já posso ver esse dinheiro diante dos meus olhos e tocá-lo com as minhas mãos. Ele está esperando por mim na proporção do serviço que eu entrego. Escrever isso torna o abstrato concreto. É o contrato assinado com o seu futuro. O sexto passo é a programação mental, autossugestão. Escrever o plano não é suficiente se ele for para a gaveta. Hill instrui: leia sua declaração em voz alta, 2 vezes ao dia. Uma vez logo antes de dormir e uma vez logo ao acordar. E enquanto lê, você deve ver, sentir e acreditar que já está de posse do objetivo. Por que esses horários? Porque são os momentos em que a barreira entre a mente consciente e o subconsciente está mais fina, ondas cerebrais em estado alfa. Ao ler antes de dormir, você dá uma ordem para o seu subconsciente trabalhar enquanto você dorme. Ao ler ao acordar, você define o tom e o foco do seu dia. Isso não é misticismo, é neurociência aplicada, embora Hill não usasse esse termo na época. O cérebro não distingue bem entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Ao repetir a declaração com emoção, sentimento de posse, você está instalando um novo software na sua mente. Você está substituindo a programação de escassez e dúvida pela programação de certeza e riqueza. A repetição é a mãe da habilidade e a chave da reprogramação. A maioria das pessoas desiste de suas metas porque, depois de 2 semanas, o entusiasmo inicial passa e a velha programação assume o controle. O sexto passo garante que o entusiasmo seja renovado a cada 12 horas, mantendo a chama do desejo ardente acesa durante os 365 dias de 2026. Esses 6 passos formam um ciclo fechado de sucesso. A exatidão dá o alvo, a troca paga o preço, o prazo cria a pressão, o plano dá o caminho, a escrita formaliza o contrato, a repetição automatiza o comportamento. Se qualquer um desses passos for ignorado, a estrutura colapsa. Se você definir o valor, passo 1, mas não definir a troca, passo 2, você é apenas um sonhador iludido. Se você tiver o plano, passo 4, mas não fizer a repetição diária, passo 6, a dúvida vai matar sua motivação na primeira dificuldade. Aplicar isso exige disciplina, e Hill sabia disso. Ele dizia que a autodisciplina começa com o domínio do pensamento. Ao seguir esses passos,
você está pela primeira vez tomando as rédeas da sua mente. Você deixa de ser um passageiro das circunstâncias em 2026 e passa a ser o capitão da sua alma e o senhor do seu destino. Mas atenção, saber os passos não é o mesmo que caminhar. Existe um ingrediente secreto que Hill menciona, algo que impede que esses passos se tornem apenas uma repetição mecânica e vazia. É a capacidade de envolver o processo com uma emoção específica e a aplicação de uma aliança poderosa. Na próxima parte, vamos revelar como blindar esse plano contra o fracasso usando o conceito de Mastermind, mente mestra, e como lidar com o medo que inevitavelmente surgirá quando você começar a jogar grande. Chegamos à decisiva. Até agora, você definiu o seu objetivo principal, o quê, e desenhou o mapa através dos 6 passos práticos, o como. No entanto, Napoleon Hill alertava que um plano, por melhor que seja, é apenas um pedaço de papel morto até que seja insuflado pela vida através da persistência e da aliança correta. A história está cheia de pessoas que começaram o ano com planos brilhantes e terminaram o ano no mesmo lugar. O que separa os que realizam dos que apenas sonham não é a qualidade do plano, mas a capacidade de sustentá-lo quando a empolgação inicial desaparece. Para blindar o seu 2026 contra o fracasso, precisamos ativar 2 princípios finais da filosofia do sucesso: o Mastermind, mente mestra, e a persistência blindada. Hill descobriu que nenhum indivíduo alcança grande sucesso sozinho. Ele definia a mente mestra como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Andrew Carnegie, o homem que inspirou Hill, admitia abertamente que não sabia muito sobre a fabricação técnica do aço. Seu segredo era cercar-se de uma mente mestra de químicos, engenheiros e gestores que sabiam. Para o seu 2026, você precisa aplicar isso. A ideia do lobo solitário é um mito romântico e ineficiente. Se você tentar carregar o peso das suas metas sozinho, a gravidade da rotina vai te derrubar. Para este novo ano, o desafio é formar a sua própria aliança. Não precisa ser um grupo formal de empresários. Pode ser apenas uma outra pessoa. Um parceiro de responsabilidade, accountability partner, alguém com quem você compartilhe seu objetivo principal e que tenha permissão para cobrar o seu progresso semanalmente. Quando você compartilha sua meta com alguém de confiança e estabelece um ritmo de prestação de contas, você cria uma pressão psicológica positiva. Você deixa de responder apenas a si mesmo, o que é fácil de negociar, e passa a responder a um terceiro. A vergonha de falhar diante de um aliado é um motivador biológico poderoso. Escolha pessoas que vibrem na mesma frequência de crescimento. Afaste-se radicalmente dos pessimistas e dos realistas que tentam diminuir sua visão. O ambiente vence a força de vontade. Se o seu ambiente em 2026 for o mesmo de 2025, seus resultados serão os mesmos. O segundo pilar de sustentação é a persistência contra o medo. Hill identificou que o maior inimigo do sucesso não é a falta de dinheiro ou de oportunidades, mas o medo. Especificamente, o medo da crítica e o medo da pobreza. Quando você começar a aplicar os 6 passos e a mudar seu comportamento em 2026, o sistema vai reagir. Amigos vão estranhar, a família pode criticar e os primeiros obstáculos vão surgir. Hill chamava isso de o teste da persistência. Ele dizia: cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. A maioria das pessoas vê o obstáculo como um sinal de pare. O realizador vê o obstáculo como um teste de dignidade. É aqui que entra o conceito de Outwitting the Devil, mais esperto que o diabo, outro livro seminal de Hill. Ele descreve o fracasso como resultado do ritmo hipnótico ou alienação. É o ato de deixar a vida levar, de não tomar decisões deliberadas. Para 2026 ser diferente, você precisa estar alerta contra a deriva. Se você perder um dia da sua rotina de autossugestão, leitura do objetivo, você abriu uma brecha. Se você perder 2 dias, você está em perigo. Se perder 3, o ritmo hipnótico da mediocridade começa a te puxar de volta para a velha vida. A persistência não é um ato heróico isolado.
é a manutenção diária, monótona e constante dos pequenos hábitos. A técnica para manter a persistência quando a vontade falha é voltar ao desejo ardente. Lembra-se da declaração escrita no passo 5? Ela é o seu combustível. Quando o cansaço bater em uma terça-feira chuvosa de março, leia a declaração. Visualize o resultado. Sinta a emoção da posse. O cérebro emocional é mais forte que o cérebro racional. Você não vai persistir pela lógica, você vai persistir pela emoção. Hill ensina a transmutar a energia sexual, a energia da raiva ou a energia da insatisfação em combustível para o trabalho. Use a indignação com a sua situação atual como um motor. Não aceite menos do que o contrato que você assinou consigo mesmo. Portanto, o plano para 2026 está completo. Você tem o alvo, objetivo definido, o método, 6 passos, a aliança, mente mestra e a blindagem, persistência. Não falta mais conhecimento. O que falta agora é a coragem de começar. Napoleon Hill dizia que o mundo tem o hábito de abrir espaço para o homem, cujas palavras e ações mostram que ele sabe para onde está indo. Em 2026, o mundo vai sair da frente para você passar, mas apenas se você caminhar com a postura de quem não aceita recusas. Não espere o dia 1º de janeiro. O ano novo não começa no calendário. Ele começa na decisão. Comece a aplicar os passos hoje. Escreva sua declaração hoje. Leia-a hoje à noite. Antecipe o futuro. Enquanto a multidão espera a magia da virada do ano, vestindo branco e pulando ondas, você estará construindo a arquitetura do seu sucesso em silêncio e com estratégia. A diferença entre quem você é hoje e quem você será em dezembro de 2026 reside inteiramente na execução rigorosa destas leis. Lembre-se, riqueza, sucesso e felicidade não são acidentes. São resultados previsíveis de leis específicas. Você agora tem as leis. O julgamento final sobre o seu ano será dado pelas suas ações diárias. Inscreva-se no canal para ter acesso contínuo a esse tipo de conhecimento que as escolas não ensinam. Aqui, nós construímos mentes que constroem impérios. Deixe seu like se você está comprometido com a sua própria evolução. E para selar este pacto com o seu futuro, vá aos comentários agora. Não deixe para depois. O primeiro passo para vencer a procrastinação é agir imediatamente. Escreva a frase que vai definir a sua postura diante de 2026. Declare ao universo e ao seu subconsciente: eu tenho um objetivo definido. Ao escrever isso, você ativa o primeiro gatilho do compromisso. O jogo começou. Faça valer a pena. Nos vemos no topo.